Estou aqui no canal oficial da Igreja Batista Asas da Alva, em posse de mais uma palavra, desejoso de poder compartilhar com você mais essa palavra, mais esse tema. O tema de hoje é a linguagem da fé. E eu gostaria de convidar você a estar bem pertinho, me acompanhar até o final deste vídeo, que eu tenho certeza que esta palavra vai falar ao teu coração. Bom, falar de fé não é algo simples, muitas pessoas têm muita dificuldade de viver essa relação com essa linguagem da fé. A fé que ela não está pautada em coisas concretas. A fé é uma linguagem que você vai ter que crer naquilo que você não está vendo, mas você tem que estar convicto que algo bom vai acontecer da parte de Deus. Bom, e para falar desse tema, dessa linguagem da fé, eu gostaria de trazer aqui alguns recortes que vai nos ajudar a pensar um pouco sobre a questão da fé. Eu não sei o que você está vivendo nesse exato momento, mas certo é que se você está ouvindo essa palavra, é porque você tem um desejo muito grande de virar o jogo, de sair desse quadro que você está vivendo, que está promovendo aí sofrimento, tristeza, angústia. Pode ser que para alguns esse sofrimento já dura, sei lá, alguns dias, para outros já alguns meses, para outros alguns anos, e o desespero às vezes vai tomando conta dianteira da vida e cada vez vai ficando mais complicado. Mas eu gostaria de lembrar você de um acontecimento que está lá em Gênesis capítulo 18, onde envolve a vida de Abraão e a expectativa de um herdeiro, quando Deus manda seus porta-vozes ali avisar a Abraão que dali a um ano Deus iria lhe dar um filho, um herdeiro. E Sara, ao ouvir essa notícia, até riu, chacoteou, porque ela não acreditou, porque ela já era avançada em idade e, de fato, toda circunstância não era favorável para que, de fato, isso acontecesse. Mas eu queria começar por aqui, então, começando a falar da fé versus tempo, que acho que é uma coisa importante. Talvez você esteja vivendo aí uma grande angústia, um grande desespero, porque o tempo está passando e a angústia está aumentando e a falta de esperança cada vez mais se fortalecendo, porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo dos homens. E às vezes Deus também espera que a gente esteja preparado para que de fato receba aquilo que estamos há tanto tempo esperando. Mas certo é que essa questão do tempo, o provérbio diz que a esperança adiada adoece a alma. Então a expectativa, de fato, da esperança ou exercer a fé quando o tempo já está uma distância muito grande, ele está se alargando cada vez mais. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então a circunstância que estamos vendo, e você talvez esteja vendo a circunstância que você está inserido, e o tanto que isso está promovendo dor, sofrimento, e você não aguenta mais essa situação e você gostaria de virar o jogo sobre essa situação. Então exercer a fé é justamente não desanimar quando o tempo nos maltrata, quando o tempo coloca para a gente um indicador que não haverá intervenção da parte de Deus. Isso é uma grande mentira. Então temos que cuidar muito aqui da nossa mente, porque o inimigo vai tentar fortalecer essa ideia, o inimigo vai tentar te convencer que a circunstância que cada vez mais está se agravando e você olha para ela e o inimigo vai tentar fazer você acreditar que esse quadro não vai mudar. Mas você vê aqui esse episódio que eu trago aqui e coloco em relevo, que é a situação de Abraão, de Sara, e da visita daqueles porta-vozes de Deus para anunciar que eles iriam ter aí um filho num período de um ano. Então, olha só que coisa extraordinária. Então, o que eu quero trazer para você nessa primeira parte em relação à fé versus tempo é que, como Deus criou as coisas tão rápido,
quando tudo estava de uma forma obscura, sem forma e vazia até, e quando ele começa então a dar forma e começa a estruturar tudo, foi num piscar de olhos, foi apenas com um comando: haja luz, e aí ele foi nesses comandos colocando tudo no devido lugar para que se construa, para que o mundo fosse construído como ele é. Então eu acho que o que nós não podemos perder de vista é que o tempo ele nos maltrata, mas Deus sabe a hora exata de colocar em nossas mãos a vitória. Isso é uma coisa importante. Então, quem são as pessoas que vão perder essa oportunidade? São aquelas que desistem pelo caminho e mesmo com o tempo maltratando, continuam acreditando que ainda no limite ele chega. Essa é a primeira possibilidade para que você reflita sobre esse tema, a linguagem da fé. A segunda situação que eu gostaria de trazer à tona é uma situação que envolve aqui, Simão Pedro, a pesca maravilhosa. É um trecho que eu gosto muito, um trecho que nos fortalece quando olhamos para ele, porque tem muitas situações aqui que nos levam em profundas reflexões. E uma delas está bem no versículo 5, os pescadores estavam ali, tentaram a noite inteira, homens experientes, nós já sabemos desse contexto, mas o que me chama a atenção é no versículo 5, onde diz assim, e respondeu Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Imagina esses homens, ao lavar a rede, guardar tudo, cansado de uma travessia de uma noite inteira sem pegar nada, frustrados. E o ato, quando recebe um comando de Jesus, o ato de, imagina a cena, ter que voltar lá, tirar a rede, montar novamente, armar a rede e lançar sobre o mar, fazer algo que já uma noite inteira, uma travessia inteira, um tempo longo de tentativas frustradas. Imagine isso, foi um ato, tanto que ele disse assim, sobre a tua palavra, ele estava completamente desacreditado, humanamente falando. Então, aqui eu queria colocar a fé versus a circunstância, Porque, veja bem, você pode estar numa situação onde você já tentou de várias maneiras, você já fez muitas intervenções e não conseguiu obter um resultado. Então, a sinalização que eu entendo aqui em relação à fé é que nesse momento aqui, nessa situação, vale a pena acreditar naquilo que Deus está falando ao teu coração. Vale a pena voltar nesse lugar onde você foi derrotado e sobre o comando de Jesus você fazer uma nova intervenção. Aqui o que me mostra é que devemos dar lugar a Jesus para começar então a voltar nesses lugares de derrota e virar o jogo. Então eu quero dizer que sobre o comando então de Jesus nós precisamos exercer a fé. Sobre aquilo que estamos ouvindo da parte de Deus, precisamos acreditar e colocar em prática. Isso é uma grande dificuldade nos dias de hoje. Quantas pessoas ouvem tantas mensagens, ouvem tantas sinalizações de Deus falando por meio da sua palavra, mas não tem a coragem, a força de exercer, praticar aquilo que Deus está falando ao teu coração. Então isso pode você perder a sua bênção se você não chegar até o ponto de praticar aquilo que Deus está trazendo ao teu coração. Faz essa experiência, pratica aquilo que Deus está te instruindo e vê aí se há ou não há resultado. Porque aqui, nesse recorte, diz que a pesca foi tão extraordinária que chamaram os barquinhos que estavam próximos para poder repartir, compartilhar aquela bênção que foi gigantesca. Que aí a gente entende que sempre a ação de Deus começa em nós, mas termina no próximo. Isso é algo extraordinário. Então a gente falou aqui um pouco, eu falei um pouco aqui da fé versus tempo, e agora fé versus circunstância.
Então, independente do que você está passando e vivendo, se você tiver uma atitude de fé, e aqui lembrando de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então aqueles pescadores estavam ali, o que eles enxergaram era um dia que não dava mais para continuar insistindo. O que eles enxergavam era que mesmo com toda a experiência que eles tinham, naquela ocasião não daria mais para continuar fazendo o que eles estavam fazendo, porque era um dia perdido. E aí, sobre o comando de Jesus, eles acreditaram. Então fé é um ato de crer, de acreditar, de dar um passo em um lugar que não há de fato chão, né? Imagine você numa montanha, você acaba chegando na ponta da montanha e Deus fala, continua andando, sem não ter mais a pavimentação para que você calque o pé. Então isso é um ato de fé. E aí eu queria também trazer à tona aqui, eu acho que algo que é importante a gente refletir e pensar agora, que é a fé versus construção, né? Então como é que você constrói essa fé? E essa fé, de fato, só tem um jeito para você começar então a exercê-la com muita perseverança. É quando você começa então a se relacionar com Jesus por meio da sua palavra, abrir o teu coração e começar então a se relacionar, entender Jesus, compreender Jesus, ler Jesus, e nesse ato e nessa relação a fé vai sendo construída. Quando você coloca os olhos em homens, em mulheres que tiveram atitudes de fé, e aí você vai percebendo que de fato vale a pena. A mulher do fluxo de sangue é um grande exemplo. Ela estava ali ouvindo o que Jesus, ela ouviu os rumores, o que Jesus vinha protagonizando, e quando ela avistou que Jesus estava por ali, ela não pensou duas vezes, ela não duvidou. A fé versus a convicção, a certeza que você vai sair do outro lado com a tua vitória. E ela partiu, tocou na orla, recebeu a sua vitória, e aí então ela pôde então de fato desfrutar dessa beleza que é a fé. Então eu quero dizer para você o seguinte, não é algo simples, não é algo fácil, a gente vai ter que ser corajoso. Agora, o que o inimigo vai fazer? Vai tentar poluir a sua mente, vai querer fortalecer as suas convicções nessa plataforma do pessimismo, não vai deixar você crer que é possível você vencer. Mas se você crê em Jesus, se você se relacionar dia a dia sem desistir, mesmo que o tempo está te maltratando, mesmo que a circunstância esteja te apertando, e você se disciplinar para se relacionar com a palavra, e nessa construção da fé você perceber os homens e as mulheres que de fato acreditaram e tiveram um ato de fé, e o que aconteceu com eles nessa relação com a palavra, você vai ver isso, e aqueles que não se relacionaram com a fé, como foi a sua trajetória. Então fica com esta palavra, eu quero que você medita, reflita, não fique num ato de autocomiseração ou autopiedade. Você quer que as pessoas as pessoas tenham de você dó, piedade, ou você fique num ato de autocomiseração, tentando se diminuir. Na verdade, as pessoas elas têm que olhar para você e te ver neste lugar do exercício da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E que você possa refletir sobre isso. E você possa não só refletir, mas partir para uma novidade nessa relação com Deus. Fica esta palavra e Deus te abençoe.